Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Hacking de carne estrangeira. Que bom por algum motivo. Saiba que alguém está em algum lugar. Ou haverá alguém por perto. Que pode ser comido. Neste capítulo, gostaria de esclarecer uma questão que foi levantada pela primeira vez em um dos primeiros livros sobre transurfing, em The Master of Reality. Recebo muitas cartas de quem tem um desejo ardente de passar para um novo patamar da pirâmide alimentar, mas ao mesmo tempo tem dúvidas se é possível ficar sem proteína animal, se isso vai prejudicar a saúde. Aparência. Os temores são causados principalmente pelo fato de quase todos os nutricionistas e médicos repetirem unanimemente: não dá para viver sem carne no mundo, não. Diga, existem algumas substâncias que são absolutamente necessárias para o corpo. Além disso, o princípio da sociedade se mantém, como se fosse um arreio. Todo mundo come, o que significa, aparentemente, é assim que deve ser. Com efeito, em qualquer Você entra em um restaurante, abre o cardápio e logo fica claro, o que não é carne de alguém não é comida. Em outras palavras, comida é o que é a carne de alguém. No entanto, na Índia, por exemplo, 70% da população é vegetariana. E não é perceptível que sofram de exaustão. Pelo contrário, a China logo será superada em números. Isso significa que algo não se encaixa aqui. Algo está errado com esse princípio da carne. Não estabeleço como meta tentar desencorajar alguém dos vícios alimentares habituais, isso é absolutamente inútil para mim. Meu trabalho é dar informações objetivas. Num sistema tecnogênico, toda a informação é colocada ao serviço deste sistema. Qualquer conceito de nutrição natural pode ser virado do avesso e pervertido para que todos os ícones chorem. Vamos recorrer melhor a fontes mais confiáveis /U200B /U200 para obter respostas, à natureza, ao bom senso, bem como aos clássicos, Arnold Ehre e Max Bircher-Benner, que de alguma forma foram esquecidos de uma maneira estranha. Vamos começar com o que é proteína. Não é carne de porco, vaca, peixe ou qualquer outra carne, mas uma molécula gigante, uma longa cadeia de aminoácidos. O que o corpo precisa fazer para transformar proteína em tecido muscular? O bife passa a fazer parte do nosso corpo como está? Não. Para assimilar uma molécula de proteína estranha, é necessário quebrá-la em aminoácidos e, a seguir, sintetizar sua própria molécula a partir deles. A proteína está em toda parte, na costeleta e nas folhas verdes. Mas, diferentemente da alimentação animal, as plantas contêm proteínas e aminoácidos elementares, ou seja, o material de construção primário são os tijolos. Obviamente, as plantas, e especialmente as verduras, nesse sentido são a fonte ideal não apenas de proteínas, mas também do material de partida para sua síntese. Você pode encontrar a confirmação visual disso na panela. Um pedaço de carne de um animal cultivado em forragens mistas ricas em proteínas é reduzido em 2 ou 3 vezes, enquanto a carne de um animal doméstico alimentado com capim natural e feno quase não muda de volume. A partir da chamada proteína animal completa, que já está sendo adicionada à ração com força, o gado vai engordando e ficando mais rabugento do que acumulando carne. Com relação à proteína, tudo está de cabeça para baixo. Na verdade, não é a proteína animal que deve ser considerada completa, mas a proteína vegetal, ou, mais precisamente, aqueles aminoácidos, minerais e vitaminas a partir dos quais a proteína é sintetizada e que estão presentes em abundância nas plantas. Alimentos vegetais vivos formam massa muscular lentamente, mas de forma natural e eficiente. A alimentação animal, ao contrário, contribui para o rápido ganho de peso. É aquele peso inútil que derrete na frigideira, mas que tanto agrada ao coração do fabricante.
E então o fabricante informa com a mesma alegria a seu consumidor que as proteínas animais são melhores, elas podem até alimentar o gado e, é claro, alimentá-las para humanos. E o consumidor acredita de bom grado, porque sua mente filisteu aceita facilmente uma lógica tão primitiva que você não precisa pensar nisso. Para formar músculos, você precisa comer esses mesmos músculos. Para formar proteína, você precisa comer proteína. Para formar gordura, você tem que comer gordura. E uma mãe que amamenta deve beber leite para produzir leite. Mas se partirmos dessa lógica, então o touro deve ser alimentado com carne, o que, a princípio, já está sendo feito, pois ossos e farinha de peixe são adicionados à ração, e não apenas, e a vaca deve ser alimentada com leite. Pela mesma lógica, como uma casa é feita de paredes, ela deve ser construída com paredes, não com tijolos. E melhor ainda, de casas completas, sólidas. Quantas casas serão necessárias para construir uma casa? O que vai acontecer lá no canteiro não é importante, isso é coisa dos construtores. Nosso trabalho é trazer o número necessário de casas para o canteiro de obras e deixá-los descobrir por conta própria. Nada que as paredes tenham que ser desmontadas em tijolos separados, o principal é que fornecemos os materiais de construção mais completos. Um mito de que a comida animal contém algo indispensável, sem o qual o corpo não pode prescindir, nem mesmo é um mito. Isso é ignorância ou mentira com uma certa intenção. Não há nada na natureza que não seja encontrado em certas plantas. E se a ciência tivesse informações confiáveis sobre o que o corpo pode ou não sintetizar ali, então problemas como câncer e diabetes, por exemplo, teriam sido resolvidos há muito tempo. Por agora, deve-se ter em mente que a ciência do homem ainda está na fase de pesquisa de laboratório, então não vale a pena confiar muito nela. A única coisa em que você pode confiar são as leis da natureza e o bom senso. É sobre esses princípios que se constrói o conceito do médico suíço Bircher Benner. Vamos listar brevemente as principais disposições de sua teoria. Tudo é simples e claro aqui. Em última análise, todos nós somos alimentados por energia solar. Esta é a nossa principal fonte de energia. Todo o resto, incluindo carvão, petróleo e gás, é secundário. A energia cósmica ainda não é levada em consideração. As plantas absorvem a energia solar diretamente. Eles são as únicas criaturas na Terra que podem fazer isso. Não vamos considerar comedores de sol e nutrição prânica, para não complicar o assunto. Juntamente com as plantas, consumimos energia solar. Em outras palavras, a energia do sol chega até nós através das plantas. Os animais no próximo degrau da pirâmide alimentar também comem plantas. Os animais predadores, que estão um degrau acima, alimentam-se dos corpos, cadáveres, de animais herbívoros. Quem come plantas recebe energia solar em primeira mão. Quem são animais, já do segundo. E se esses animais, bem, pássaros, claro, como são agora, são alimentados com proteínas animais, então este é um dos terceiros. As plantas são alimentos de primeira classe. Contém proteínas vegetais, que são facilmente digeridas, e aminoácidos primários, a partir dos quais as proteínas são sintetizadas. A carne de animais herbívoros é comida de segundo tipo. Eles são os segundos intermediários depois das plantas na cadeia de transferência de energia do Sol. Todos os intermediários subsequentes nesta cadeia podem ser considerados fontes de alimentos de ordem inferior. Muito poucas pessoas comem a carne de predadores na natureza. É, em princípio, possível assimilar tal carne, mas quem é capaz disso se arranja de maneira especial. Mas como uma pessoa em seu processo de produção de cozinhar vai ainda mais longe, Bircher Benner também introduz um conceito como necrobiose, matando primeiro carne viva, depois morta. Como você sabe, matar uma criatura que está em um nível de consciência autossuficiente para entender que está sendo morta não passa despercebido por seu corpo. Substâncias são jogadas no sangue, impondo o selo da morte na carne. Isso acontece tanto no plano físico-químico quanto no plano energia de informação. Com isso,
esse alimento, quando considerado como fonte de energia solar, torna-se ainda de menor qualidade. A próxima etapa é a mortificação da carne morta. Embora, ao que parece, para onde ir a seguir? Claro, não encontramos nada de incomum e surpreendente nisso, pois desde o nascimento observamos o processo e nos acostumamos com ele como parte integrante normal da vida. Mas é mesmo normal, do ponto de vista da natureza? Imagine que você nunca viu como a carne é frita e não fazia ideia de que isso é possível e até necessário. E aqui você está fazendo isso. Já está morto, e você o torna ainda mais morto. Já muito estranho. E algo não está certo aqui. Não cabe. Então, quem somos realmente, filhos da natureza ou pervertidos e degradadores? Provavelmente, ninguém ainda levantou a questão nesta perspectiva. Alimentos cozidos são uma fonte de alimentos do terceiro tipo. No que diz respeito à energia, trata-se de um processo de enfraquecimento, diminuindo o potencial energético. Viver é viver. Morto está morto. Energia e força é onde a vida está. Quanto mais forte o impacto do fogo, menor o potencial energético residual dos alimentos. Sem falar no fato de que substâncias tóxicas são formadas durante o processo de cozimento. Qualquer produto é mais valioso em sua forma natural. No entanto, a carne crua não pode ser classificada como uma iguaria. A única exceção são os frutos do mar. Mas no mar a vida constrói-se de forma muito mais natural e harmoniosa do que em terra. Mesmo a carne de peixes predadores e animais marinhos, em comparação com os predadores terrestres, é bastante comestível. Fazer. Com base no exposto, as principais conclusões já podem ser: 1. É melhor receber energia em primeira mão do que nas mãos de intermediários. 2. Os vivos são sempre em todos os aspectos melhores que os mortos. Nada fundamentalmente novo é dito aqui. Bircher-Benner simplesmente chamava todas as coisas por seus nomes próprios. E quando as coisas são chamadas por seus nomes próprios, elas adquirem seu verdadeiro significado. Resumo. Carne. O princípio da sociedade diz: comida é algo que é de alguém. Num sistema tecnogênico, toda a informação é colocada ao serviço deste sistema. Para assimilar uma molécula de proteína estranha, é necessário decompô-la em aminoácidos e, a seguir, sintetizar sua própria molécula a partir deles. As plantas, especialmente as verduras, são a fonte ideal não apenas de proteínas, mas também do material de partida para sua síntese. Aminoácidos. Alimentos vegetais vivos constroem massa muscular. Lentamente, mas naturalmente e qualitativamente. Em última análise, todos nós somos alimentados por energia solar. As plantas absorvem a energia solar diretamente. Junto com as plantas, consumimos energia solar. Aqueles que comem plantas obtêm energia solar em primeira mão. As plantas são alimentos de primeira classe. A carne de animais herbívoros é comida de segundo tipo. Os alimentos cozidos são uma fonte de alimentos do terceiro tipo. A carne de um animal abatido é marcada com a morte. Mas isso não é tudo. Algumas questões interessantes permanecem. Por que as pessoas ainda são viciadas em carne? Facilite sua vida.